2019, o ano da esperança. E a nossa conversa hoje é: pare de fazer o jogo da culpa. Vamos falar? Pare de fazer o jogo da culpa. O jogo da culpa é tão velho quanto o homem. E o jogo da culpa, ele é aprendido desde muito cedo. Eu vi a história de uma criança de 3 anos que na mesa de jantar resolveu se balançar a cadeira, jogando a cadeira para frente, para trás, para frente, para trás. O que aconteceu? Caiu, esborrachado no chão. Se levantou e começou a socar a cadeira, dizendo: você é culpada, você é culpada, você me derrubou. Talvez seja compreensivo uma criança de 3 anos pensar assim, mas tem muito marmanjo com atitude parecida. E Deus quer que nós possamos refletir e parar de fazer esse jogo, porque talvez o jogo da culpa, irmãos, é uma das coisas mais destrutivas que existe. Tem muita gente que está destruindo a vida, a família, os relacionamentos, porque não aprendeu a lidar ainda com essas coisas. Os discípulos, em João 9, foram surpreendidos quando eles viram um homem que estava mendigando, e a Bíblia diz que ele era cego de nascença. Não sei como é que conseguia se identificar o fato daquele homem ser cego, e não apenas ser cego desde que nasceu. Talvez ele não tinha nem os olhos. O que tinha em lugar dos olhos eram os buracos. E aquela cena comoveu tantos discípulos. A situação dramática, difícil, a situação desesperadora daquele homem fez com que os discípulos ficassem tão penalizados que eles começaram a pensar: de quem será a culpa desse homem ter nascido cego? E eles logo perguntaram a Jesus. João 9:2 diz: e os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi. Toda vez que eles queriam fazer uma pergunta importante, ou uma pergunta que demonstrava um interesse, eles botavam logo o nome Rabi. Mestre, quem pecou? Este, ou seja, o cego, ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ainda fizeram uma teologia, porque como é que o homem pecou antes de nascer? Né? Dá um nó na nossa cabeça. Quem pecou? Será que foi ele? Espera aí, mas ele nasceu cego. Então ele pecou antes de nascer? Ou Deus já sabia que ele ia cometer um pecado tão grave quando ele fosse adulto ou jovem, que já puniu antes, já tirou os olhos dele antes de nascer? Ó, teologia. O outro pensava: será que foi maldição hereditária? O pai e a mãe, alguém pisou na bola, cometeu um pecado gravíssimo, e o Senhor resolveu punir o pecado na vida do filho. Meus irmãos, nós precisamos parar com esse jogo, porque o jogo da culpa nunca sara, ele só fere. O jogo da culpa nunca ajunta, ele só rompe relacionamentos. O jogo da culpa nunca une a família, o jogo da culpa só divide. O jogo da culpa nunca constrói, ele só destrói. O jogo da culpa nunca resolve o problema, ele só torna o problema mais difícil. Mas a boa notícia que temos para cada um de nós nessa noite é: Jesus veio para acabar com o jogo da culpa. Jesus veio para eliminar essa necessidade que temos
de colocar a culpa ou em Deus, ou nos outros, ou em nós mesmos. Jesus disse aos discípulos: vem cá, vamos parar com essa bobeira, parar com esse joguinho bobo. Ao invés de vocês estarem querendo saber de quem é a culpa para esse homem ter nascido cego, por que vocês não me perguntaram como é que a gente pode ajudar esse homem? Como é que nós podemos, daqui para frente, tornar a vida desse homem melhor? Ao invés de ficar buscando culpados para o passado, para os erros, olha para frente e pensa: como posso fazer diferente e melhor daqui para frente? Como que eu posso usar essa informação para melhorar alguma coisa na minha vida? Em primeiro lugar, irmãos, pode passar, pare de culpar a Deus. Toda pessoa que passa por uma grande tragédia ou um grande sofrimento, a tendência natural é ela começar a colocar a culpa em Deus. Por que Deus? Por que o Senhor permitiu? Por que, Senhor? Eu vi o pastor Jeremias Pereira falar um negócio, quando a sua esposa ficou doente, a primeira esposa dele faleceu de câncer, no ano 2000, 2001, se não me engano. E ele falou assim, que no momento de desespero, ele pensou assim: meu Deus, tanta gente naquela igreja para pegar um câncer, o Senhor botou logo na minha esposa? Tanta gente ruim ali, Senhor. Minha esposa é uma santa. E ele falou isso desavisadamente no púlpito. E ele disse que no final tinha uma fila de gente querendo saber quem era aquele que o pastor achava que podia dar câncer na igreja. Mas são perguntas que vêm na nossa cabeça. Tanta gente ruim nesse mundo sofre, ou melhor, tanta gente ruim nesse mundo que merece sofrer, e o Senhor deixou que eu sofresse. Tanta gente ruim, tanta gente fazendo mal para os outros. Quando alguém passa por uma perda, por uma dor, por um sofrimento, essa é a pergunta que vem: por que Deus está permitindo isso? Mas eu quero te dizer, irmão, assim como a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos, o sofrimento pode alcançar qualquer pessoa nessa terra. Nem toda enfermidade, nem toda perda, nem toda tragédia, nem toda separação é punição por pecado. Faz parte desse mundo. Não importa o quanto você vai viver, importa o como você vai viver. Nós não temos que ficar preocupados se eu vou morrer hoje ou se eu vou morrer amanhã. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Eu não sei o dia da morte, não sei quantos anos o Senhor vai me permitir viver, espero que sejam muitos, mas eu tenho que me preocupar em como eu estou levando a minha vida, a qualidade de vida. Deus não faz o mal acontecer, gente. Nem as tragédias, nem todas as tragédias são frutos de escolha de ser humano, de leis que regem a natureza. E às vezes o homem quer desafiar a natureza e paga o preço por isso. E a culpa ainda acaba caindo sempre em Deus. Você precisa colocar uma coisa na sua cabeça: este mundo é temporário. Você não está aqui de forma definitiva. A nossa vida aqui vai passar. E nesse mundo haverá dores, haverá injustiças,
haverá sofrimento, haverá doença, haverá luta, tanto para o crente, tanto para o não crente. Coloca isso na sua cabeça. Mas é preciso que tenhamos esperança, porque se esta é a realidade do mundo, nós estamos indo para um lugar que não tem dor, que não tem perda, que não tem enfermidade, que não tem mais sofrimento. E esse lugar chama-se glória. É para lá que o crente está indo. Uma vez perguntaram ao pastor Neil Barreto, numa conferência que ele estava dando, numa universidade secular, e uma pergunta foi: se Deus existe, e se Ele é tão bom, por que Ele não acaba com o mal? Por que Ele permite que exista mal no mundo? Ele falou assim, e eu achei a resposta sensacional: Deus é tão bom que Ele não acaba com o mal para não ter que acabar com a sua vida, nem com a minha, porque nós temos maldade dentro de nós. Se Deus se levantar agora e disser assim: eu vou acabar com o mal no planeta Terra, qual ser humano que fica vivo? Nenhum. Essa é a mania que nós temos de achar que o outro é sempre mal, e nós não. A Bíblia diz, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas coisas, foi isso que eu falei? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo vai cooperar para o seu bem, até as coisas mais difíceis que você vive. Hoje você pode estar dizendo assim: eu não vejo como isso vai trazer algum benefício para mim, mas lá na frente você vai olhar e vai ver que Deus vai usar mesmo os dias mais difíceis da sua vida para trazer uma coisa boa para a sua existência. Se você crê nisso, diga amém. O profeta Isaías disse: desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu Deus semelhante a esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus. Ao invés de você culpar a Deus, você precisa descansar no cuidado de Deus. Segundo lugar, irmãos, para de culpar as pessoas. Culpar pessoas é se colocar no lugar de Deus. Quando nós, seres humanos, resolvemos culpar as outras pessoas, nós estamos nos colocando no lugar daquele que julga e daquele que pune. E esse papel, escute bem o que eu vou dizer, o papel de julgar e punir nunca foi dado a nenhum ser humano. Nós não podemos ter esse poder, porque nós não saberíamos o que fazer com ele. E quando você quer culpar as pessoas, quando você quer apontar o erro das pessoas, quando você quer colocar a culpa nas pessoas, você está se colocando no papel de juiz e de carrasco. E esse papel não é seu. Culpar os outros, sabe o que é? É muitas vezes pretexto para não admitir as próprias falhas. Eu não consigo enxergar as minhas falhas, então eu começo a ver as suas. Nesse livro tem a história de um casal que chegou diante desse pastor, já quase no final do ano, lá para o dia 20, 25 de dezembro.
E quando logo assim a esposa sentou, o esposo sentou do lado, aquela mulher começou a disparar acusação contra o seu marido e disse: pastor, esse homem está me traindo. E só dizia isso: ele está me traindo, ele está me traindo, eu tenho certeza que ele está me traindo. E o pastor disse: como é que a senhora tem tanta certeza? E ela disse: desde janeiro. Estava quando? Eu falei antes? Dezembro. Desde janeiro eu tenho reparado que uma parte do salário dele tem sumido, e eu não sei exatamente naquilo que ele está gastando, e eu tenho certeza que ele tem usado esse dinheiro para bancar uma amante. Meses essa mulher estava desconfiada do seu marido, se tornou fria, se tornou frígida, sem nada lhe falar. E sabe o que começou a gerar no coração do marido? Essa mulher não me ama mais. Olha o jogo. Ela pensando que ele estava traindo, e ele pensando que ela não amava mais. O casamento já afundando. O pastor então fez uma pergunta simples: meu irmão, o que você está fazendo com esse dinheiro? E o homem meteu a mão no bolso do paletó, tirou uma maçaroca de dinheiro e disse: está aqui, pastor, eu estou guardando uma parte do meu salário desde janeiro para comprar um presente de Natal para minha esposa. E jogou o dinheiro sobre a mesa. Conclusões erradas estão destruindo muitas vidas. Você acha, você pensa, você supõe, você imagina, e você toma aquilo como se fosse verdade, e isso vai ferindo, destruindo a sua vida, vai atrapalhando os seus relacionamentos. Em nome de Jesus, irmãos, vamos parar de fazer esse jogo de culpa. Olhar para nós mesmos, ver os nossos próprios erros. Eu vi uma frase essa semana passada, que diz assim: eu ainda não sou a pessoa que eu cobro que as outras pessoas sejam. Forte, né? Eu ainda não sou o que eu cobro que as pessoas sejam. Você cobra um padrão que às vezes você não tem. Você exige que as pessoas tratem você de uma maneira que você ainda não aprendeu a tratar os outros. Para de fazer o jogo da culpa. Admitir os erros, pedir perdão, porque quando começa a acontecer isso nos relacionamentos, nós vamos abrir a porta para a cura de Deus vir. Confessar, admitir um para o outro, por mais difícil que seja, pela conversa mais dolorida que possa ser, mas depois daquela conversa vai vir a cura, vai vir o perdão, vai vir a remissão. Irmãos, onde há confissão, onde há sinceridade, onde há verdade, onde não há acusação, há apenas quebrantamento, vai vir cura, gente. O diabo só se fortalece quando há mágoa, quando há amargura, quando há coisa presa no coração. Mas quando você começa a colocar isso para fora, não em tom de acusação, não em tom de culpar o outro, mas num tom de se libertar daquilo que está te prendendo, que está te magoando, toda a força do inferno é quebrada, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O remédio do pecado é o perdão, é a confissão, é o arrependimento.
confesse a Deus, abra seu coração, fale dos seus erros, chame o seu pecado pelo nome, admita as suas impossibilidades, as suas dores. Não fala às vezes com um ou outro que não vai te ajudar. Fala aos pés da cruz. Se envolver outra pessoa, procure a outra pessoa, peça perdão, admita a sua fraqueza, reconcilia, paga o preço. Pastor, quem me ofendeu foi a pessoa, não interessa, para de fazer o jogo da culpa. Eu sei que talvez seja uma das coisas mais difíceis para se fazer, pedir perdão quando você acha que você está certo e o outro está errado. Mas se você fizer isso, você não vai receber a honra dessa terra, você vai receber a honra do céu, e a sua vida nunca mais será a mesma. Isso é o Evangelho, isso é o amor de Deus, isso é o poder do Espírito Santo. Só Ele que te capacita a fazer isso. As pessoas vão dizer: você é bobo, você é otário, você é otária. Por que você está fazendo isso? Porque eu conheci o amor de Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim, e Ele me amou antes de que eu pudesse amar. Você percebe, irmão, como que muita coisa na sua vida está sendo retida, porque você está retendo, porque você está segurando, porque você está prendendo aqui. O dia que você fizer assim, vai doer, vai chorar, vai passar talvez uma noite difícil, mas você vai levantar dali curado, renovado. Colocar a culpa no outro começou com Adão. Falei que era um negócio antigo. Quando Deus chamou Adão e Eva para fazer a prestação de conta, Ele falou com quem primeiro? Com Adão ou com Eva? Por que Ele não falou com Eva? Não foi ela que errou primeiro? Quem era o chefe? Quem era o líder? Quem era a autoridade? O marido. Deus chamou o marido. Ele era o responsável. E ao invés daquele homem dizer assim: sim, Senhor, eu errei, eu não cuidei da minha mulher direito, eu deixei ela sozinha, eu me omiti, e apareceu um bicho aí falando e enganou ela. A culpa foi minha. Me perdoa, Jesus. O errado sou eu. O que Ele falou? A mulher que tu me deste me colocou na maior enrascada. A culpa é dela. O que Eva fez? Falou: me perdoa, Senhor, eu errei, eu dei ouvido ao diabo, eu me deixei iludir, eu coloquei meu marido numa situação difícil. Ela pegou o dedo e a serpente me enganou. Olha o jogo da culpa aí. E o diabo, desde esse dia, vem recebendo a culpa de tudo. Nem tudo a culpa é dele. Você precisa pensar, e você precisa modificar a sua vida, irmão. Porque quando você começa a culpar os outros, sabe o que vai aumentar? A confusão. Culpar o outro não vai resolver nada. E quanto mais errado nós estivermos, mais nós vamos querer colocar a culpa nos outros. Queremos provar quem tem razão, quem é o certo, quem é o errado. E nesse jogo você está transformando a sua casa num campo de guerra. Você está transformando a sua família, o seu casamento, num ringue. Quem é o mais errado aqui? Isso só aumenta a confusão. Isso só aumenta a ofensa. Isso só causa mais dor. Quem é o culpado? Maridos e mulheres precisam
tomar uma decisão. Eu quero ser feliz. Eu não quero ser o dono da razão. Às vezes, para você ter um momento de felicidade, você vai precisar deixar a sua razão morrer. Eu luto para minha família ser feliz. Eu não luto para estar sempre certo. No fundo, a gente sempre acha que a gente está mais certo que o outro. É ou não é? Desde quando a gente era criança, quem começou a briga? Foi você ou foi o seu irmão? E quando você estiver certa, e agora eu quero falar para as mulheres, para de se vangloriar. As mulheres, elas falam 99% das coisas certas, mas na maioria das vezes elas falam da maneira errada. Estou vendo as mulheres olhar para o marido assim, não vou nem olhar para mim aqui. Ô irmão, ouve sua mulher. Quando ela disser assim, eu acho que esse negócio não vai dar certo, você acende a sua lanterna, seu farol amarelo. Agora, muitas vezes a mulher fala, não vai, e o cara vai. Aí quando ele quebra a cara, o que ela fala? Com o dedinho levantado, eu avisei. Você não tem juízo não. Você abraça ele, põe a cabeça dele debaixo do seu braço, diz assim, ô cabecinha dura, aprende a me ouvir, muda a sua estratégia, pensa. Essa história de bem feito, o seu nariz está mal feito, não é uma conversa para crente não, irmão. Obadias tem um livro da Bíblia, tá certo que é só um capítulo, mas é só um livro da Bíblia batendo nos moabitas que caçoaram do povo de Deus quando eles perderam a guerra. E Deus falou, você acha que eu não vi quando você caçoou do meu povo? Agora eu vou vir e vou jogar a minha ira sobre você. Quando vê alguém no chão, estende a mão. Se você não puder estender, faz uma oração por ele e vai embora. Nunca se vanglorie. Nunca se vanglorie com a queda de ninguém. Deus não se agrada disso. E Deus não tem por inocente aquele que tem esse tipo de atitude. Por último, pare de culpar a si mesmo. Esse merece que a gente fale todos juntos. Vamos lá? Pare. Todos nós erramos. Todos nós somos pecadores. E todos nós, em algum momento da nossa vida, fizemos coisas das quais nos envergonhamos. Só de lembrar aquilo que você fez, você fica envergonhado. Falhamos, colhemos frutos azedos dos nossos erros, damos lugar muitas vezes, deixamos a imprudência tomar conta da nossa vida. Mas há uma verdade para que você e eu possamos nos lembrar nessa noite: Jesus Cristo morreu na cruz para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Jesus Cristo resolveu esse problema dos nossos erros quando derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados do passado, do presente e até aqueles que ainda vamos cometer. Já está resolvido a nossa situação. O nosso castigo caiu sobre ele. Isaías 53, verso 5 diz: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Você podia declarar isso? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ao morrer, ele levou sobre si as minhas falhas,
Ao morrer, Ele levou sobre si as minhas fraquezas. Ao morrer, Ele levou sobre si a condenação que caía sobre a minha vida. Não é mais necessário vivermos debaixo do peso de culpa. Se você resolver receber em sua vida aquilo que Jesus Cristo fez por você. Romanos 8:1, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muita gente é o seu promotor, o seu júri, o seu juiz e o seu carrasco. Muita gente impõe sobre si mesmo as mais pesadas condenações. Muita gente vive nos dias do presente o fracasso do passado, e o fracasso do passado está destruindo o seu amor próprio. Vergonha, exaustão, nervosismo, baixa estima, todas essas coisas, ao morrer, Jesus Cristo levou sobre si, e também os nossos pecados. O que você precisa é tomar posse disso com fé. E toda vez, irmão, que vier ao seu coração acusações, levante-se e combata com firmeza. Toda vez que o acusador lançar sobre a sua mente, sobre o seu coração, acusações para te fazer ficar mal, levante-se e diga: o sangue de Jesus já me lavou. Deus já cuidou disso, Satanás. Ele já me perdoou. E hoje eu estou liberando o perdão sobre a minha vida.